E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Perceba bem, né? O pessoal da manhã, né? O pessoal da manhã, um tempo que eu não entro pela manhã, beleza? Um tempo aí que eu não entro pela manhã. Aí eu resolvi jogar duro, né? Um tempo que eu não entro pela manhã. Alô você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Alô você, alô Júlio, Papa Mike. Júlio Papa Mike, estava presente lá no aulão, né? Bateu uma foto com o prof. Parceiro, Júlio Borges, Papa Mike, jogador. A Gil aí. Gil Benatti. A Gil Benatti é seguidora do prof também, direto. Ela tá aí, ela é lá de São Paulo. Eu conheço vocês todos. Vocês pensam que eu não conheço? Conheço todos vocês. Né? A Gil é lá de São Paulo, joga muito duro. Bacana, Gustavo advogado lá de Valparaíso. Tamo junto, né? Jogando a dura aqui no Rio, rumo a Pernambuco. É isso aí. Gil, sei, te conheço. Aí eu perguntando se os assuntos não estão em manual, como eu acertaria na prova? Irmão, examinador também e não faz essas perguntas, né? Oi, Zu, que tá famoso, né? Quem é essa daí? Mai, não sei quem é. Não, não é famoso, não. A gente vem colaborando, né? A gente vem colaborando. Sempre no que pode, né? Bacana. A gente busca a colaboração. Com fama ou sem fama, o importante é colaborar. Alô, você é apenas um colaborador, né? Alô, você, dentro da humildade. Perceba bem, então, o que vem a ser isso, né? Crimes de catálogo. Perceba bem esse termo, ele vem lá do direito português, já comecei a jogar muito duro, bacana. Esse termo ele vem lá do direito português. Legal. Eu vou chamar você, bacana, para visitar comigo a Lei 9296. Vou chamar você para visitar comigo a Lei 9296. Vem comigo, vem comigo. Perceba bem que a Lei 9296, ela normatiza, né, o meio de prova, né, conhecida aí como interceptação telefônica. A interceptação telefônica, perceba bem, veja que ela tem o seu caráter excepcional. Perceba. Por que caráter excepcional? Perceba bem se eu posso levantar aquela prova através de uma testemunha, por exemplo, né? Através de uma busca e apreensão, né? Veja que não há que se falar na interceptação. É um meio de prova subsidiário. É isso aí, é a última ratio, né? Ela escreveu ali, ó, última ratio. Professor, mas está escrito ratio, mas você vai ler ratio, né? Você é jogador, você é adelante focado. Bacana? É a última ratio, né? Perceba bem. Então, a interceptação telefônica, ela é um meio de prova, perceba, de caráter excepcional. Tanto é que o artigo 2º, entre os requisitos, estabelece lá na linha B, diz o seguinte, ó, a contrário senso, né? Eu vou ler e depois vou fazer um a contrário senso nele. Bacana? O artigo 2º, vamos direto logo para contrário senso. O que é contrário senso, professor? É você inverter, né, a sua leitura. Veja que aqui no artigo 2º, ó, fazendo a leitura a contrário senso, perceba bem que se você pegar aqui, artigo 2º, né, vai aquele que estabelece os requisitos. Cadê minha 296 aqui? Vamos lá, agora o negócio é eu achar aqui, né? Pois bem, vamos fazer o seguinte, uma leitura a contrário senso, vou puxar de cabeça aqui, uma leitura a contrário senso, você vai verificar que a interceptação telefônica, ela vai ser concedida, bacana, se a prova não puder ser produzida através de outro meio. Se eu tenho uma prova testemunhal, perceba bem, veja que eu vou ter que usar essa prova testemunhal. Bacana? Veja que a interceptação telefônica ela tem esse caráter excepcional. Bacana, então. Entre os requisitos da interceptação telefônica, o artigo 2º, né, ele estabelece os requisitos da interceptação telefônica. Uma leitura contrário senso lá do artigo 2º, você vai verificar que, perceba bem, deve haver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração criminal. Ou seja, deve haver indício de autoria ou participação daquele investigado em infração penal. Isso é muito interessante porque, perceba, se deve haver indícios da participação, né, a autoria em infração penal, perceba que essa infração ela deve ter
já ocorrido, necessariamente, ou ela está ocorrendo. Bacana? Isso quer dizer que eu não posso ter uma interceptação telefônica para investigar fato futuro. Essa interceptação telefônica para investigar fato futuro, perceba bem, eu vou chamar de interceptação telefônica prospectiva, interceptação telefônica por prospecção, interceptação telefônica pré-delitual. Quando eu tenho uma interceptação telefônica prospectiva, uma interceptação telefônica por prospecção, uma interceptação telefônica também chamada pré-delitual, perceba bem, veja que essa interceptação ela não tem amparo legal. Não tem amparo legal por quê? Porque o artigo 2º da linha A diz lá, né? Veja uma leitura contrário senso. Deve haver indício razoável da autoria ou participação em infração penal. Bacana? Tranquilo? Legal, professor. Infração penal. Bacana. Bem, infração penal, perceba, professor, crime e contravenção são espécies de infração penal. São. Então, será que é possível uma interceptação telefônica e uma contravenção penal, professor? Considerando que contravenção penal é uma espécie de infração penal? Será que é possível interceptação telefônica no crime punido com detenção, professor? Porque, olha só, um crime punido com detenção é um tipo de infração penal. Perceba bem que você tem que, quando analisar o termo infração penal, você tem que lembrar lá de um outro requisito. Outro requisito descrito na linha C. Na linha C. A linha C diz o seguinte, leitura contrário senso. O fato investigado constitui infração punida com reclusão. Se a infração punida com reclusão, né, você conjugando a linha A com a linha C, perceba bem que você vai entender que na contravenção penal não é possível a interceptação telefônica. E você também vai entender que nos crimes punidos com detenção também não é possível uma interceptação telefônica. Professor, será que eu posso ter um crime de detenção em que eu possa utilizar uma prova com base em interceptação telefônica? Você até pode. Desde que esse crime punido com detenção, né, seja conexivo, né? Tem uma conexão com o crime que originou a diligência, ou seja, aquele crime que originou a determinação, a interceptação telefônica, né? Ou seja, aquele punido com reclusão. Porque o juiz, quando ele vai deferir o pedido de interceptação, perceba, ele defere em cima de um pedido de interceptação para investigar um fato punido com reclusão. Se durante aquela investigação do fato punido com reclusão, você acaba tendo um outro fato aí punido com detenção, e esse fato ele tem uma conexão, perceba bem, tranquilo, veja que aí é possível a interceptação telefônica. Bacana? Vai ser interceptação telefônica, vai ser possível a prova produzida através da interceptação telefônica que originária lá do crime punido com reclusão. Você aproveita, né? Veja que não há que se falar aí de não aproveitar essa prova para também imputar ao agente o crime punido com detenção, desde que haja uma conexão. Bacana, então? Tranquilo. Então, quais são os requisitos da interceptação telefônica? Vamos lá, contrário senso. Deve haver indício razoável da autoria ou participação em infração penal. Bacana. A prova não puder ser produzida por outros meios. Legal, porque se puder eu vou utilizar outro meio, vou usar a testemunha, por exemplo. E o fato, perceba bem, o fato investigado deve constituir infração penal punida com reclusão. Bacana? Tranquilo. Eu ainda estou desenhando, né? E eu tenho que falar para você também que um requisito muito importante no que se refere à interceptação telefônica está estabelecido lá no artigo 1º. É o requisito que trata da competência do juízo. Perceba bem que o juiz tem que ser competente para apreciar aquele pedido de interceptação telefônica, né? Veja que o juiz, se ele for absolutamente competente, veja que é um requisito importante, a prova será considerada nula. Por quê? O juiz incompetente deferiu a interceptação telefônica. Legal? Legal. Tem exceção? Tem. Você tem que ficar esperto. Perceba bem que eu já falei, venho falando direto, e essa questão vai cair na sua prova, teoria do juízo aparente.
Se à época da interceptação telefônica o juiz ele era aparentemente competente, ou seja, aparentava ser competente, como assim? Um tráfico doméstico, né? Aí o delegado da Polícia Civil, né, instaurou um inquérito policial, veja que ele representou, né? O juiz estadual aí deferiu a medida, só que mais à frente descobriu-se que, desde o início, o tráfico era internacional. Ou seja, desde o início, quando o delegado representou, o estadual representou pela interceptação, aquele tráfico já era internacional. Mas perceba bem, o delegado não tinha como saber. Ele aparentava ser um tráfico doméstico. Bacana? Tá aí? Então, teoria do juiz aparente. Teoria do juiz aparente. Né? Bacana, vou falar de novo. Teoria do juiz aparente, ficar esperto. Então eu falei que um outro requisito para o deferimento da interceptação telefônica é que o juiz seja competente. Bacana? Um juiz absolutamente competente, quando ele defere um pedido de interceptação telefônica, perceba bem, essa prova é uma prova ilícita, isso, né? Vilipendiando regras processuais, né? Joga muito duro, né? A professora Ada Pellegrini, ela faz uma diferença entre prova ilegítima, né? E ela chama aí de prova ilícita, né? Veja que ela faz uma divisão, mas na verdade tudo é considerado uma prova ilícita, né? Se você ofende aí uma regra de direito processual, né? Aí seria o que? Uma prova ilegítima. Se você ofende uma regra de direito material, perceba bem, seria uma prova ilícita. Tá lá torturando o cara, pô, caramba, veja, tortura, né? Prova ilícita. Caramba, uma interceptação determinada por um juiz absolutamente incompetente. Caramba, ofendeu uma regra processual, prova ilegítima. Mas perceba bem que essa diferença, a professora Ada Pellegrini faz essa diferença muito bacana, né? Seu livro lá de nulidades, processo penal. Mas perceba que substancialmente não há que se falar em diferença. Por quê? Tanto a prova ilegítima como a prova ilícita, e ela chama de estrito sensu, perceba, é considerada prova ilícita. Desenhei? Bacana? Desenhei? Bacana. Legal então, né? A gente fez aqui apenas uma revisão. Vocês estão aí sim ou não? Me dá o retorno. Me dá o retorno, né? Bacana. Legal. Bacana. Bacana. Legal. Tá. Bacana. Legal. Então, eu volto com você agora, depois que eu dei esse desenho, né? A gente acabou batendo um papinho aqui da interceptação, vem falando, vai cair em Pernambuco, né? E aí, eu venho com você. Perceba bem, tá? Que aqui na minha casa, por exemplo, veja que eu utilizo a tecnologia, né? Mas veja que eu também gosto de deixar registrado também os números dos telefones, né? Eu deixo registrado, porque se apagar aqui no telefone, eu tenho aqui registrado. É o meu registro. É o meu catálogo. Minha agenda. Meu catálogo. Crimes de catálogo. Catálogo telefônico? Catálogo. O que são os crimes de catálogo? Crimes de catálogo são aqueles em que é possível a interceptação telefônica. É isso. Crimes de catálogo são os crimes punidos com reclusão em que é possível a interceptação telefônica. Porque se eu tenho um crime punido com detenção, veja que não está no meu catálogo. Por quê? Porque a detenção, perceba, o artigo 2º, a linha C, diz o seguinte: o fato investigado constitui infração punida com reclusão. Então, toda infração punida com reclusão em que é possível a interceptação telefônica, perceba, entra no meu catálogo. Ou seja, está incluído aqui no catálogo. Beleza? Crimes de catálogo é isso. Por isso o nome catálogo faz referência ao quê? Uma agenda telefônica, né? Então perceba bem quais são os crimes de catálogo. Aquele crime punido com reclusão em que é possível o deferimento de uma interceptação telefônica. Uma contravenção penal é considerado um crime de catálogo? Não é. Por quê? Não é punida aí com reclusão. Beleza? Um crime punido com detenção é considerado um crime de catálogo? Em regra, não.
Porque tem que ser punido com reclusão. Não entra no meu catálogo. Catálogo, né? Aí, ó, telefônico, catálogo telefônico, beleza? Crimes de catálogo são os crimes punidos com reclusão, em que é possível o deferimento de uma interceptação telefônica. Joguei duro depois de ter desenhado e agora entrei na pedra de toque. Bacana? Então perceba que quando o examinador te perguntar o que vem a ser crime de catálogo, primeiro você vai desenhar, mano. Vai desenhar, fala da lei 9296, fala dos requisitos, né? Vai mostrando conhecimento. Fala lá, quando ele, por exemplo, dá competência, você fala, não, o juiz deve ser competente. Você está aproveitando o espaço que ele está te dando para demonstrar conhecimento. Aí você vai jogar duro, vai falar da teoria juiz aparente. Aí quando você for falar aqui, deve haver indício razoável da autoria ou participação da infração penal, você vai falar o seguinte, eis que a infração ela já deve ter ocorrido, né? Ou deve estar ocorrendo. Então, o examinador perceba, eu não posso ter uma interceptação prospectiva por prospecção ou uma interceptação pré-delitual. Você está mostrando que você conhece que não é possível uma interceptação prospectiva. Ele já vai falar, ele está desenhando, daqui a pouco ele vai me dar o carrinho, né? Aí você vem, você vai falar que a prova, veja, no que se refere a interceptações telefônicas, examinador, a prova, veja que a interceptação telefônica é um meio excepcional. Só vou utilizar quando não puder a prova ser produzida por outros meios. Está lá na linha B. Você está desenhando. Aí ele está começando a tremer, porque quando você chegar na linha C, você vai falar, o fato investigado constitui infração penal punida com reclusão. Então, examinador, perceba, uma contravenção penal, perceba, não é possível uma interceptação telefônica. Num crime punido com detenção, examinador, em regra, não é possível. Tá? Eu posso até aproveitar essa prova para imputar o agente um crime punido com detenção, examinador, mas eu tenho que levar a Vossa Excelência desde que esse crime, desde que haja uma conexão entre esse crime e o crime originário que determinou a reclusão. Já levei 15 linhas. Ele já está tremendo. E aí, examinador, eu tenho que mostrar para o senhor o seguinte: crimes de catálogo é um nome, né, oriundo lá do direito português. Perceba bem, examinador. Então, o que vem a ser isso, né? São os crimes punidos com reclusão, né? Os crimes punidos com reclusão que, de acordo com a linha C, né, é possível deferimento de uma interceptação telefônica. Perceba bem, examinador, que a contravenção penal não pode ser considerada um crime de catálogo. Por quê? Não é possível a interceptação. Perceba bem, examinador, que uma detenção, crime punido com detenção, não é considerado um crime de catálogo. Por quê? Catálogo. Por que não? Porque não é punida com reclusão, detenção. Entenderam ou não? Aí você, direito português e tal, fala com todo respeito. Aqui não, né, mano? Aqui é Zuc. Desenhei, a gente entrou na pedra de toque, né? Como a gente sempre faz, a Zuc didática é assim, ela não vai direto na pedra de toque, ela trabalha links de outras aulas, traz, desenho, joga a nossa hashtag, né? Zuc, mais uma vez, na humildade, destruidor. Pode jogar aí. Essa foi boa. Essa ficou desenhadinha, né? Essa ficou boa. Tranquilo. Que figura. Essa ficou legal, né? Zuc didática, né? Leve, né? Sem ficar complicando. Não é isso? Não entendi o que falou. Desenho, isso. Né? Entendeu? Como no crime de catálogo, já vai dar? Não, desenha. Né? Pô, tá, de crime de catálogo tá falando de interceptação telefônica. Deixa eu falar um pouco aqui, então. Examinador, eu sei de que você tá falando, eu conheço. Deixa eu falar aí. Pá. Bacana? Né? Depois você entra na pedra de toque. Então você demonstrou conhecimentos. E até para chegar no nome, aí você falou dos requisitos. Entrei na infração punida com reclusão. É isso aí, mano. Dentro da humildade. A gente, né, dá uma lida, tenta aqui, chama na Zuc didática, como é que eu vou passar para um aluno essa parada, né? Calma, né? Vou fazer ele entender, depois vou falar da agenda, ele vai se ligar, aí eu puxo, né? Eu entro no seu HD, eu entro e tal, vou trazer para cá, desenho e tal. Aí sim, ele vai entender essa parada, que quando aparecer na prova ele vai lembrar do Zuc. Ele vai lembrar da agenda, ele vai saber como ele vai explicar isso. Porque o nome catálogo, ele vai falar que é do direito português, ele vai jogar duro, né? Enquanto a galera vai colocar lá crime de catálogo
A galera pode jogar, né? O cara vai responder, o cara vai, só aquele que é possível interceptação telefônica. Sim. Porra, aí tu vem desenhando, vem lá de cima, teoria de juízo aparente, pô, tua resposta é mais completa. Entendeu? Você tem que ser, não é malandragem, demonstrar conhecimento. Demonstrar conhecimento. Beleza? Galera, é isso aí. Um abraço pra vocês, tá? Vou lá. Gostaram dessa? Crimes de catálogo? Crimes de catálogo. É bacana, né? Aqui não, né, mano? Aqui, por favor, não. Mas adelante não. Aqui a gente joga duro. Eu fico. Eu quero ver, vem Pernambuco. Vem. Pessoal, aulão Ailton Zuc e Kleber Masson aqui em Brasília, né? Vocês estão sabendo, aulão Ailton Zuc e Kleber Masson aqui em Brasília. Ailton Zuc, Kleber Masson e professora Caroline Brasil. Ailton Zuc, Kleber Masson. Um beijo aí pra Milena, ó. Milena, lá de Recife, um beijo pra você. Ailton Zuc, Kleber Masson e professor... Ailton Zuc, Kleber Masson e professora Caroline Brasil. Nosso aulão bombado aqui. Eu vou falar sobre prisão cautelar. Porque vai cair em Pernambuco, né? Vou jogar muito duro. Há 2 horas falando só de prisão cautelar, eu vou jogar muito duro. Jurisprudência na veia, vou falar da execução provisória da pena, né? Como é que você pode trabalhar isso numa prova discursiva, beleza? Podia ter te conhecido. Estive em Pernambuco em janeiro, mas eu não moro em Pernambuco. Tem curso pela net? Não tenho. Não tenho. Eu sozinho, que isso? Eu com Deus. Então, deixa eu falar pra vocês. O que eu tô falando? Tá. Nosso aulão aqui, tá? Professor, eu queria fazer esse aulão aí de Brasília, dia 9 de junho, né? Uma semana antes da prova de Pernambuco. Qual o e-mail? Você tem que mandar um e-mail para carolinebrasil.com.br. E-mail não, pessoal. Tem que entrar no site para fazer inscrição. www.carolinebrasil.com.br. Ali que tá colocando aí, ó. www.carolinebrasil.com.br. Vai nessa aula. Bacana? Vai nessa aula. Essa aula vai estar top. Tá? Kleber Masson, Direito Penal Esquematizado, né? Também outro livro dele, Crime Organizado. O cara é top, né? Eu venho com a minha humildade lá, mas também eu vou jogar muito duro, porque eu não entrei nessa parada para brincar. Eu entrei para jogar duro, né? Por isso que o pessoal me chama de Zuc Joga Duro. A gente vem trazendo diversos temas. Quem tem o Zuc Derna aí, eu nem tenho que falar nada, né? Você tem seu material, você está vendo as provas caindo ainda, falando, pô, tem aqui no meu livro, tem aqui nas minhas anotações. Cifras negras, caiu na magistratura agora do Rio, tem aqui, né? A gente vem, né, municiando vocês. Então, tá. Professor, vai ter aula em Pernambuco? Vai ter aula em Pernambuco. Vai ter um aulão em Pernambuco? Vai ter um aulão em Pernambuco, sim. Bacana? Aulão em Pernambuco um dia antes da prova. Professor, como é que eu faço para entrar nesse aulão? Aí você tem que fazer a inscrição lá no www.sabermaisdireito.com www.sabermaisdireito.com. Vamos jogar muito duro. O time é forte demais. Eu sou o mais fraco do time. Tanto é que pegaram aí, fala aí sobre legislação extravagante. Você é o mais fraco do time aí, segura essa extravagante aí e tal. Falei, não, beleza, na humildade. Então vamos falar sobre legislação extravagante, né? E aí, a jurisprudência, eu vou vir pesadão. Eu vou pesadão, pode ter certeza disso. Vou pesadão na jurisprudência, no que se refere à legislação extravagante. Eu já pedi para me dar mais 20 minutos aí, que eu falo muito, né? Então vai ser assim, o jogo vai ser muito duro. Legal? Vou entrar pesadão. E aí, pessoal, eu não preciso falar. O pessoal do Rio teve aula comigo agora. Quem tem alguma dúvida em relação com o trabalho que a gente faz, né? Porque às vezes pode falar, mas professor, mas como é que é a aula? Deve ficar lá falando um monte de coisas que não tem nada a ver. Bem, foram 6 horas e 30 só resolvendo questões. Eu falei até com o pessoal do Rio, desculpa, porque eu nem conversei com eles. Eu fui até um pouco mal educado, mas veja que era uma exclusão de culpabilidade, inegibilidade controversa. Por quê? Porque a edital está na rua, pessoal. Eu preferi ali não falar um pouco da minha vida, não dar uma motivação. Por quê? Porque o edital está na rua, eu tenho que jogar duro. Entenderam? Não? Numa outra oportunidade, quando tiver tempo sem edital, eu vou conversar um pouco com vocês lá na aula e tal. Mas lá não deu. Não deu. 6 horas e 30, o pau foi comendo. Beleza? A Leila aí. Um beijo pra você, Leila. Leila tava lá na aula. A Gil aí. Ô, Gil, vou em São Paulo, hein?
Vou em São Paulo fazer uma aula aí, beleza? Não importa o ninho quando houver de águia. Beleza, se eu ler um pouquinho o que vocês estão escrevendo aqui, vou aí. Vou em São Paulo. São Paulo e Minas, né? São Paulo e BH. Tô decidindo ainda, tem que ver onde vai ter uma maior demanda. Zuki Guru, Destruidor. São Paulo. A gente vai fazer. São Paulo, já falei, né? Entra lá no meu grupo, eu tenho um grupo de estudos no Facebook. Adelante Carreiras Policiais. Você entra lá e bota seu e-mail. Aí, tá aí, ó. Ninguém. Tá a Leila falando, ó. Ninguém pode perder. Zuki tá bombando. Tal. Legal. Um beijo então pra vocês. Tô vendo muito a presença, maior presença aqui das mulheres do que dos homens. Cadê os adelantes aí? Vai lançar o seu livro de questões de novo, Zuki? Bom, o livro vai ser lançado de novo. O livro eu estou em coautoria, né? Com os outros delegados. A Juspod ficou de lançar esse livro até final de junho. Até o final desse mês, melhor, né? Porque junho tem a prova. E a gente vai ver como é que vai fazer isso, né? O livro está aqui. Mas eu só tenho esse, pessoal. Eu só tenho esse. Pessoal do Rio, porque você não sorteou. Aqui para mim já ficou escuro, mas aqui eu só tenho esse aqui. Esse é o único livro que eu tenho, beleza? É o único que eu tenho. Se sair, tem o Insta. Ali, né? Me segue lá no Instagram também, o pessoal que não segue, né? @AiltonZuc, lá no Instagram. @AiltonZuc, lá no Instagram. Legal? Um beijo para vocês aí. Ficam com Deus.